Você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas, mesmo assim, sua vida parecia não avançar? Imagine acordar todos os dias cheio de esperança. Trabalhar duro. Esperar pela sua chance. Acreditar que, em algum momento, tudo vai melhorar. Mas os anos passam, e nada muda. No alto de uma colina tranquila, existia um vale conhecido por sua beleza. Durante a primavera, centenas de flores chamadas aurora cobriam a paisagem com cores brilhantes. Pessoas viajavam de longe para admirar sua beleza. Elas simbolizavam alegria, esperança e renovação. Mas nem todas as flores viviam sob o mesmo céu. Em uma parte esquecida do vale, crescia uma pequena família de flores aurora. Elas viviam ao lado de uma enorme árvore chamada cedro antigo. Quando eram jovens, adoravam aquele lugar. A sombra parecia proteção. O ambiente era fresco. Tudo parecia perfeito. As flores acreditavam que tinham encontrado o lugar ideal para viver. Os anos passaram. O cedro continuou crescendo. Seus galhos ficaram mais largos. Suas folhas mais densas. Sua sombra avançava um pouco mais a cada estação. No começo, ninguém percebeu. Depois, algumas flores começaram a receber menos luz. Outras notaram que a chuva já não alcançava suas raízes com a mesma facilidade. Ainda assim, todas repetiam a mesma frase. Talvez no próximo ano as coisas melhorem. Então esperavam. Mais um ano. Depois outro. E outro. Até que esperar virou um hábito. Entre todas elas, existia uma flor chamada Elisa. Ela era a mais velha do grupo. Havia visto gerações nascerem e desaparecerem. Seus pétalas já não eram tão fortes como antes, mas sua sabedoria era respeitada por todos. Numa manhã silenciosa, Elisa observou as flores mais jovens tentando encontrar um pequeno raio de sol entre os galhos da árvore. Nenhuma conseguiu. Ela sentiu algo apertar dentro do coração. Pela primeira vez, percebeu uma verdade dolorosa. Talvez o problema não fosse a falta de paciência. Talvez elas estivessem esperando no lugar errado. Enquanto as outras flores continuavam acreditando que o futuro mudaria sozinho, Elisa tomou uma decisão. Ela precisava descobrir se ainda existia esperança para sua família. Mesmo que a resposta mudasse tudo o que elas acreditavam há décadas. E naquela mesma tarde, ela decidiu conversar diretamente com o gigante que dominava todo o vale, o cedro antigo. O sol começava a desaparecer atrás das montanhas quando Elisa se aproximou do cedro antigo. O vento soprava devagar. As folhas da enorme árvore balançavam suavemente, como se estivessem contando histórias de séculos passados. Durante muitos anos, nenhuma flor havia questionado sua presença. Nenhuma havia reclamado. Nenhuma havia perguntado por quê. Mas naquela tarde, Elisa decidiu quebrar o silêncio. Senhor Cedro, posso fazer uma pergunta? Por alguns segundos, nada aconteceu. Então os galhos se moveram lentamente. Claro, pequena flor. O que deseja saber? Elisa respirou fundo. Ela sabia que aquelas palavras estavam presas dentro dela há muitos anos. Você já percebeu que estamos desaparecendo? O vento parou. O vale ficou em silêncio. Como assim? Perguntou o cedro. Quando eu era jovem, havia flores por toda esta área. Hoje somos poucas. Nossos filhos crescem sem luz. Nossas raízes recebem cada vez menos água. Todos os anos esperamos que algo mude, mas nada muda. A árvore permaneceu imóvel. Elisa continuou. Nós admiramos sua força. Respeitamos sua história. Mas sua sombra está tomando tudo ao nosso redor. E, sem perceber, você está nos tirando aquilo que precisamos para viver. As palavras ecoaram pelo vale. Pela primeira vez em décadas, alguém dizia aquilo em voz alta. O cedro demorou para responder. Quando falou, sua voz parecia carregada de tristeza. Elisa, eu nunca quis causar sofrimento. A flor permaneceu em silêncio. Mas eu não posso mudar quem sou. Minhas raízes estão presas a esta terra há centenas de anos. Eu cresci desta forma. Não consigo diminuir meus galhos. Não consigo me mover para outro lugar. Elisa abaixou a cabeça. Era exatamente a resposta que ela temia ouvir. Mas o cedro continuou. Você vê minha sombra, mas não vê minhas dores. As pessoas descansam sob meus galhos. Gravaram nomes em meu tronco. Quebraram partes de mim. Arrancaram minha casca. Mesmo assim,
Continua aqui. A árvore fez uma pausa. Cada um carrega seus próprios fardos. Elisa ouviu atentamente. Então não existe solução? Perguntou. O cedro respondeu com calma. Existe. Mas talvez não seja a solução que você espera. O coração de Elisa acelerou. Suas sementes possuem algo que eu nunca terei. O quê? Liberdade. A flor ficou imóvel. O vento pode levar seus descendentes para outros campos. Para lugares onde existe luz. Onde a chuva chega até o solo. Onde eles possam crescer sem limitações. Elisa sentiu um aperto no peito. Por quê? Naquele instante, percebeu uma verdade difícil. Ela havia passado a vida inteira esperando que a árvore mudasse. Mas talvez a mudança nunca dependesse da árvore. Talvez dependesse dela. E aquela ideia era muito mais assustadora do que continuar esperando. Porque esperar era confortável. Mudar exigia coragem. Naquela noite, Elisa não conseguiu descansar. O céu estava cheio de estrelas. O vento atravessava lentamente o vale. Ao seu redor, as outras flores dormiam em silêncio. Mas sua mente continuava presa às palavras do cedro. Suas sementes possuem liberdade. Durante décadas, ela acreditou que a solução viria de fora. Talvez uma tempestade derrubasse alguns galhos. Talvez o tempo mudasse as coisas. Talvez a sorte finalmente chegasse. Mas agora ela entendia algo diferente. Nada mudaria. Pelo menos não naquele lugar. Na manhã seguinte, Elisa reuniu todas as flores restantes. As mais jovens chegaram curiosas. As mais velhas pareciam cansadas. Algumas carregavam marcas de anos sem luz suficiente. Quando todos se reuniram, Elisa começou a falar. Quero compartilhar uma verdade que demorei muitos anos para aceitar. As flores ficaram em silêncio. Nós passamos a vida esperando uma mudança que nunca aconteceu. Algumas abaixaram a cabeça. Outras evitaram olhar para ela. Por quê? No fundo, todas sabiam que era verdade. Esperamos pela chuva. Esperamos pelo sol. Esperamos por dias melhores. Mas enquanto esperávamos, fomos desaparecendo pouco a pouco. Uma flor jovem perguntou. Então devemos desistir? Elisa respondeu imediatamente. Não. Desistir é abandonar seus sonhos. O que estou propondo é proteger nossos sonhos. As flores trocaram olhares. Existe uma grande diferença entre ter esperança e ficar preso. O vento soprou entre os galhos da árvore. Às vezes, continuar no mesmo lugar parece lealdade. Parece paciência. Parece força. Mas nem sempre é. Ela fez uma pausa. Algumas vezes, permanecer onde estamos apenas porque temos medo de partir é uma forma silenciosa de destruir nossa própria vida. O grupo ficou imóvel. Ninguém respondeu. Porque aquelas palavras atingiam uma ferida que todos carregavam. Durante anos, eles permaneceram ali por conforto. Porque era o lugar que conheciam. Porque tinham medo do desconhecido. Porque acreditavam que sair seria um erro. Mas, naquele momento, começaram a perceber outra realidade. Talvez o verdadeiro erro fosse continuar. Dias depois, a estação dos ventos chegou ao vale. As correntes de ar eram mais fortes do que nunca. Elisa observou centenas de sementes se soltando das flores mais jovens, uma após outra, levadas para longe, muito longe. Enquanto desapareciam no horizonte, algumas flores choravam. Outras sentiam medo. Mas Elisa sorriu. Pela primeira vez em muitos anos. Porque ela sabia algo que os outros ainda estavam aprendendo. O crescimento quase sempre começa com uma despedida. E aquilo que parece o fim de uma história pode ser apenas o começo de uma vida completamente nova. As sementes seguiram viagem, sem saber exatamente para onde estavam indo. Mas, pela primeira vez, estavam caminhando em direção à luz. Meses se passaram. O vale continuou igual. O cedro antigo permanecia firme. Seus galhos ainda cobriam grande parte daquela terra. Sua sombra continuava avançando lentamente. Mas algo diferente estava acontecendo longe dali. As sementes que o vento havia carregado começaram a encontrar novos lugares. Algumas caíram perto de rios cristalinos. Outras chegaram a campos abertos, onde o sol brilhava durante todo o dia. Algumas não sobreviveram à viagem, mas muitas sobreviveram. E aquelas que sobreviveram descobriram algo extraordinário. Pela primeira vez, recebiam toda a luz de que precisavam. Pela primeira vez,
A chuva alcançava suas raízes. Pela primeira vez, podiam crescer sem pedir permissão ao ambiente ao redor. As estações passaram. Pequenos brotos se transformaram em flores fortes. As flores fortes se transformaram em campos inteiros de cores vivas. Logo, pessoas começaram a visitar aqueles lugares. Crianças corriam pelos campos. Famílias tiravam fotografias. Casais caminhavam entre as flores. E ninguém imaginava que toda aquela beleza tinha nascido de sementes que um dia viveram escondidas na sombra. Enquanto isso, no antigo vale, Elisa observava tudo com serenidade. Sua vida estava chegando ao fim. Suas pétalas já estavam frágeis, mas seu coração estava em paz. Porque finalmente havia entendido uma das maiores lições da vida. Nem tudo o que nos machuca é nosso inimigo. O cedro nunca quis destruir as flores. Ele apenas era aquilo que sempre foi. E muitas vezes a vida funciona exatamente assim. Existem lugares, pessoas e situações que não mudam. Não porque sejam más, mas porque simplesmente não conseguem ser diferentes. Quando entendemos isso, deixamos de gastar energia tentando mudar aquilo que está fora do nosso controle. E começamos a mudar aquilo que realmente podemos. A nós mesmos. Talvez, neste exato momento, exista algo na sua vida que esteja bloqueando sua luz. Talvez seja um relacionamento. Talvez seja um emprego. Talvez seja um ambiente. Talvez seja um medo que você carrega há anos. A pergunta não é se isso vai mudar. A pergunta é: quanto tempo você ainda está disposto a esperar? Porque existe uma verdade que muitas pessoas descobrem tarde demais. Ficar no lugar errado por tempo demais não é fidelidade. Não é coragem. Não é paciência. É desaparecer aos poucos. E a sua vida vale muito mais do que isso. Nunca tenha medo de buscar um lugar onde você possa crescer. Nunca tenha medo de recomeçar. Nunca tenha medo de caminhar em direção à sua própria luz. Porque, às vezes, a decisão mais difícil da vida é exatamente aquela que salva o nosso futuro. Se esta história tocou seu coração, escreva nos comentários apenas uma palavra: luz. E compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja vivendo nas sombras sem perceber. Inscreva-se no canal para mais histórias profundas que podem transformar a forma como você vê a vida. A próxima mudança da sua história pode começar hoje.